Eu estou aqui com o Marcos Paulo, mais conhecido como Marcos Leão, e eu agradeço desde já, Marcos, a sua generosidade, a sua coragem de estar aqui conosco para contar a sua história. Mas me diz, como é que foi o comecinho da sua vida? Me diz como foi esse percurso difícil, não é? Conforme nós conversamos. Sim, foi um começo difícil, né? Já foi bem traumático, né? Assim, a minha história de gestação, de nascimento. Você foi uma criança desejada? Não, não fui desejado. Isso marcou você? Marcou muito. Inclusive, eu fui fruto de um incesto, né? E isso traumatiza toda uma família, né? Principalmente no período que eu nasci, que foi anos 60, né? E me diz uma coisa, quando é que você começou a perceber essa coisa da tristeza, talvez um pouco maior, a depressão, esses estados que eventualmente levaram você para mais de uma tentativa de tirar a própria vida, não foi? Sim. Essa tristeza, eu identifiquei ela muito cedo, né? Já criança ainda, eu já tinha uma tristeza muito profunda, porque eu não entendia, né, o porquê das pessoas não gostarem de mim, me tratarem mal, né? Como eu fui muito maltratado, sabe, assim, sofri até agressões físicas por conta disso. Então, assim... Você me falou de um abuso. Sim, além das agressões físicas, abuso sexual, né? Desde muito cedo, desde 2 anos de idade, eu sofro abuso. Deixa eu te perguntar, você acha que esse abuso despertou assim muito cedo a sua sexualidade? Com certeza, até porque, assim, eu já com 8 anos de idade, eu já tinha, né, sofria uma atração, né, por pessoas do mesmo sexo. E aí veio a primeira tentativa. Sim. Como foi? A primeira tentativa foi quando aconteceram 2 coisas muito, assim, perto uma da outra, né? Primeiro, um amigo meu, sabe, inclusive o nome dele era Marcos também, morreu assassinado, né? E logo em seguida, assim, 2 meses depois, fui fazer o teste de HIV e me descobri soro positivo. Assim, foi traumatizante a notícia, foi traumatizante a forma que o profissional me deu a notícia. Então, assim, ele praticamente sugeriu que eu cometesse um suicídio. Você me falou de umas vozes que diziam para você se atirar em frente a um ônibus? Sim, assim, eu comecei a ter alucinações, né? E uma dessas vozes me sugeriu que eu cometesse suicídio. Nesse processo, eu fui para um determinado lugar, né? Que eu sabia que tinha muito fluxo de ônibus e de carro, de caminhão. Só que não vinha caminhão, nem ônibus nenhum. E eu comecei a andar, né, de forma errante, e cheguei num determinado lugar, uma outra voz me falou assim, pô, para! E eu parei, e ela mandou olhar para o lado, né, para o lado esquerdo, e eu olhei, e era uma igreja, assim, era uma porta enorme, né, e em cima da porta estava escrito assim, aquele que vier após mim, de maneira alguma o lançarei fora. Mas depois desse tempo todo veio uma recaída e você tentou de novo. Sim, eu saí dessa igreja, né? Comecei a me entristecer demais, aquela depressão tomou conta de mim de uma tal forma que eu não conseguia mais. Eu não me sentia merecedor, sabe, dos cuidados de Deus. Mas aí eu preciso fazer um comentário. Quem é merecedor? Eu descobri que ninguém é merecedor, mas a princípio a gente se sente o pior dos piores, né? Você sabe que essa é uma coisa da depressão e de quem tenta suicídio. Sim. A pessoa se sente um fardo. Um fardo. É um fardo para a sociedade, é um fardo para a família, sou inútil. Justamente. Vou tirar minha vida, vou acabar com isso. E de repente eu me vi, eu morava em frente à praia, né? Uhum. Foi só atravessar a rua. E essa voz, ela voltou e começou a falar, vai, pode ir. E eu fui. Comecei a caminhar para o meio do mar, né? Quando eu estava com a água mais ou menos assim no pescoço, eu ouvi uma voz me gritando, só que não era uma voz de alucinação, era uma voz de verdade. Era um rapaz que parou ali de repente, do nada, e ele falou, ô cara, o que você está fazendo aí? Volta! E eu voltei, me assustei e voltei, né?
E esse rapaz, ele chegou para mim e falou, cara, não faz isso. Você é importante para Deus, sabe? Assim, e esse rapaz falou que ele via algo diferente em mim, sabe? Que ele percebia que eu não pertencia a esse mundo, né? E ele mandou procurar uma igreja. E foi quando eu decidi, inclusive ele me orientou a ir a uma igreja, só que eu nem cheguei a ir a essa igreja. Eu fui para um determinado lugar e esse lugar me trouxe à primeira igreja batista do Recreio. Ah, é porque você era nosso. Você foi soprado para cá. Que foi um divisor de águas de fato e de verdade na minha vida. Ali eu enxerguei que realmente Deus, ele tem um propósito na minha vida. Obrigado pelo seu depoimento. Eu que agradeço essa Obrigado pela oportunidade. sua vida, por essa coragem de mostrar o seu rosto na câmera, dizer o que aconteceu. E a gente vai te ouvir mais. Com certeza. E eu acredito que um dos propósitos que Deus tem na minha vida é para que a minha história toque outras pessoas. E que essas pessoas saibam que talvez nós não mereçamos nada de Deus, mas existe uma coisa chamada graça, sabe? E a graça é de graça, ela não exige nada da gente. A graça vem de Cristo. Como eu adoro essa frase. Vamos quebrar o protocolo da pandemia. Vamos, Deus te abençoe. depois a gente passa mal. Higieniza depois. Deus te abençoe, meu irmão. Eu que agradeço aí, sabe, essa oportunidade ímpar. Jesus é isso. Encontrou com ele? Encontrou com a vida. Deus te abençoe, um beijo.